Olá! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para o nosso cinema brasileiro e que vai para além das questões também de estética e linguagem, mas igualmente perpassando a representatividade na frente e atrás das câmeras. Estamos falando sobre a constituição de um cinema negro no Brasil e que perpassa inúmeras décadas desde antes do cinema novo brasileiro e chega até os dias de hoje com filmes e muita vanguarda que é reconhecida no mundo inteiro, cheia de prêmios e grandes livros e estudos que até hoje nós nos debruçamos para poder trazer aqui para vocês. Eu sou Filipe Pitanga e essa é a sessão A e C no canal Like. Vem com a gente conferir. Hoje estamos falando sobre a constituição de uma representatividade de cinema negro no Brasil. E que desde antes do cinema novo é importante denotar que vários nomes trabalhavam na sétima arte para formar o que nós recebemos hoje como cinema moderno. Desde a Atlântida cinematográfica já haviam grandes profissionais como Cajado Filho, Haroldo Costa, inclusive dirigindo longas-metragens. Mas ainda não tínhamos como falar sobre o quanto isso era legado a uma constituição criativa própria da ancestralidade, porque reproduzia uma estética hegemônica, ainda de protagonistas brancos, dentro de musicais que eram feitos na Atlântida cinematográfica. A partir da década de 50 e 60, nós vamos ter grandes evoluções, como no teatro, com nomes do naipe de Abdias do Nascimento, que vai fundar o teatro experimental do negro. E essa estética e representação cênica nos palcos foi para os cinemas como com uma das maiores atrizes reveladas naquele momento, que era Ruth de Souza, que em 1954 recebeu a indicação de melhor atriz no Festival Internacional de Veneza pelo filme Sim, a Moça. É a partir de 1974 que um ator já renomado no cinema novo, com filmes como 5 vezes Favela e Compasso de Espera, vai dirigir o seu próprio trabalho e vai trazer, não só atrás como na frente das câmeras, todas as questões étnico-raciais assumidamente constitutivas de uma narrativa que vai falar sobre identidade. O nome do filme era Alma no Olho e o seu diretor e ator Zósimo Bulbul. Zósimo vai ficar conhecido como o pai do cinema negro no Brasil. Alma no Olho vai trazer e abrir portas para muitos nomes, o que nós teríamos como representatividade na questão criativa do cinema no Brasil. Os primeiros longas-metragens a estrearem no circuito comercial vão apenas datar de 1978, quando o primeiro longa de ficção, dirigido por outro ator importantíssimo do cinema novo, Antônio Pitanga, de filmes como A Grande Cidade e Ganga Zumba, vai fazer uma estreia monumental, que até hoje é o único longa que ele dirigiu. Na Boca do Mundo, contava com Cibele Rúbia e também Norma Bengel, e já falava sobre assuntos que depois irão dar continuidade em outros longas da década de 80, como em 1988, quando Zósimo traz o primeiro documentário a estrear no circuito de longa-metragem, que era Abolição. E também não só falava sobre desde o início da racialidade no Brasil e as questões interraciais que desde momentos históricos não haviam sido tratadas politicamente e que o cinema estava abordando com total protagonismo. Os homens vão continuar a dirigir com momentos espaçados, afinal as políticas públicas não estavam voltadas para a diversidade no cinema. Mas teremos nomes incrivelmente importantes para abrir paradigmas, como, por exemplo, Joel Silva Araújo, com o filme A Negação do Negro no Brasil, para os autores, para a própria TV Globo e para os atores, o que causou mais impacto que foi a questão, a discussão racial, porque foi feita uma pesquisa na rua sobre o que... A questão da representatividade feminina traz uma dificuldade a mais na interseccionalidade do cinema brasileiro. Apenas em 1984, nós tivemos o primeiro longa-metragem de ficção dirigido por uma mulher negra, que foi Adélia Sampaio com Amor Maldito, que já era transgressor, pois falava sobre um amor entre duas mulheres que era julgado num tribunal da época baseado em fatos reais.
Além disso, vamos deixar durante muito tempo de ter estreias no circuito, apesar de vários filmes estarem sendo feitos, como um filme de dança de Carmen Luz, e vamos fazer um brinde de Sabrina Rosa e Cavi Borges. É apenas em 2016 que mais um longa dirigido por uma mulher negra, Camila Pitanga, junto com Beto Brant, vão lançar o documentário sobre o pai de Camila, Antônio Pitanga, que em 2016 estreia nas salas de cinema. Ainda nesse ano, nós vamos conhecer um documentário dirigido de forma solo por uma grande cineasta negra também, Camila de Moraes, com o caso do Homem Errado, baseado em fatos reais de o quanto não só a polícia, como o judiciário brasileiro ainda discriminam pela cor. Além disso, Café com Canela, no ano seguinte, estreia co-dirigido por Glenda Nicásio e Ari Rosa, onde essa grande representatividade, não só em questões étnico-raciais, mas também LGBTQIA+, na frente e atrás das câmeras, nos traz um dos maiores cults modernos que vocês podem encontrar na Amazon Prime Video. Café com Canela é o primeiro longa de ficção co-dirigido por uma mulher negra desde 1984, com O Amor Maldito de Adélia Sampaio. Só agora, em 2020, vamos ver um filme de ficção em longa-metragem, dirigido solo por uma mulher negra, a estrear no circuito comercial, que é Um Dia com Jerusa, baseado no curta-metragem Um Dia de Jerusa, que está no YouTube. Mas o longa você pode encontrar em cartaz nos cinemas brasileiros, dirigido por Viviane Ferreira e trazendo a incrível, grande ícone Léia Garcia ao lado de Débora Marçal, numa relação que projeta toda a ancestralidade da história numa figura materna, ali representada por Léia Garcia. Isto é um legado desde Zósimo Bubu, que levanta importantes questões que a sétima arte brasileira talvez não estaria pensando antes dele. Esse grande pai do cinema negro brasileiro nos fez questionar se nós teríamos personagens representativos numa história, se eles estariam ligados à centralidade da trama, se teriam cenas contracenando entre si e que tivessem propriedade da sua própria cultura e identidade, não apenas versando sobre a história dos outros. O quanto eles estariam envolvidos na solução do filme e o quanto isso faria parte dos próprios temas que originaram a história. Essas questões de representação e representatividade também atrás das câmeras, como quem dirige, quem fotografa, quem roteiriza e todas as outras funções criativas principais de exercício executivo num filme, também acabaram sendo parte de um manifesto no final da década de 90 que homenagearia esse legado e que vocês podem encontrar no livro Encrespando, no artigo específico escrito pela pesquisadora, curadora e amiga Janaína Oliveira sobre o dogma feijoada, que foi essa série de regrinhas para saber se um filme estaria sendo representativo ou não, lançadas pelo grande cineasta Jefferson D., outro representante de toda a pesquisa e desse histórico que nós falamos, deixados por Zósimo Bubu. Se você quiser saber sobre isso e muito mais, além de deixarmos um gostinho para um próximo episódio sobre o Dogma 95, que foi deixado pelo cinema dinamarquês e que também influenciou o manifesto do Dogma Feijoada, falaremos sobre isso e muitas outras coisas nas próximas sessões A e C aqui no canal Like, porque a gente recomenda e você curte.